queridos irmãos, boa noite na paz de Cristo para todos vocês que mais uma vez estão nos acompanhando em mais este vídeo. E a partir de hoje, nós estaremos iniciando uma série de ministrações com o título, Palavras para nossa reflexão. E eu espero que você receba muito de Deus, assim como eu também, através dessa palavra maravilhosa que nós temos às nossas mãos, temos em nossos corações e também nas nossas mentes. E nessa noite eu quero meditar com você no Evangelho de Lucas, capítulo 4, ok? Antes de começarmos a ler, eu quero falar sobre esse texto tão interessante que narra a tentação de Jesus. É um texto muito conhecido de todos nós, porém, existem alguns pequenos detalhes que geralmente passam desapercebidos por muitos de nós. Todos sabem que Jesus ele passou por muitas tentações e ele as venceu, ele venceu todas elas. Então Jesus é o nosso maior exemplo de como passar pelas tentações e sermos vitoriosos. Amém? Então nós vamos aprender com o exemplo de Jesus em relação a essas tentações. Nós aprenderemos nessa noite sobre 3 coisas que Jesus fez e que o tornou vencedor sobre as tentações. E que se nós fizermos o mesmo, nós também seremos vencedores. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então vamos agora mergulhar nesse texto e vermos o que Jesus fez para que ele fosse tão vitorioso assim, em tudo o que ele foi tentado. Mas antes de fazermos aqui a leitura, eu gostaria de que nós orássemos. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Espírito de Deus que abra o nosso entendimento, para que compreendamos o que Ele quer falar a nós hoje. Pai, no nome de Jesus, nós mais uma vez te agradecemos, louvamos o Teu nome, Senhor, porque estamos agora debruçados, meu Pai, na Tua palavra. E a nossa oração é para que o Espírito Santo nos dê o entendimento, para que compreendamos o que o Senhor quer ministrar a nós hoje, para a nossa reflexão. Oramos, Senhor, e pedimos a Tua graça. Só através da Tua graça, meu Pai, poderemos ministrar debaixo desta unção celestial, meu Pai. Senhor, que essa palavra possa ir de encontro às necessidades dos nossos ouvintes, meu Pai. Das pessoas, meu Pai, que nessa hora estão parando de fazer as coisas para ouvir a Tua voz. Fale conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Ministre aos nossos corações, meu Pai, por amor ao Teu nome. E também segundo a aliança que o Senhor tem com cada um de nós, meu Pai. Abra mesmo o nosso entendimento, para que tenhamos a compreensão, meu Pai, do que o Senhor quer ministrar a nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Lucas, o Evangelho de Lucas, nós não vamos ler todo o texto, mas leremos aqui o versículo 1 de Lucas, que já tem muita coisa para nós aqui. E nós vamos falar então sobre o que Jesus fez, para que ele fosse vencedor sobre as tentações.
Lucas capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Interessante que lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor, ela diz também que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. É muito interessante isso. Depois você pode consultar também em Mateus capítulo 4. Então, a primeira coisa que Jesus fez, o que ele sempre fez em todo o seu ministério, em toda a sua vida, Jesus ele se enchia do Espírito Santo. Na tentação no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Vejam só, a palavra que diz, Jesus cheio do Espírito Santo. Então Jesus ele não estava apenas 40% cheio, mas a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito, o tempo todo. E eu quero dizer para você que da mesma maneira, nós também podemos nos encher do Espírito Santo. Assim como Jesus, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, você também pode ser cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito: enchei-vos do Espírito. Então, queridos, ser cheio do Espírito Santo é ser guiados por Ele no nosso dia a dia. Amém? Então você quer vencer as tentações? Se encha do Espírito Santo. Porque a palavra registra que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Agora uma pergunta: como nos enchemos do Espírito Santo? Uma boa pergunta, não é mesmo? Como? Eu coloquei aqui 4 atitudes que devemos ter para nos encher do Espírito de Deus. Amém? 4 atitudes a serem tomadas por mim e por você. A primeira, se relacione com Deus diariamente. Amém? Tenha uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor. Tenha uma vida de oração. Lá em Efésios capítulo 6 está escrito que nós devemos orar em todo tempo. Então, você pode estar conectado com os céus o tempo todo, andando pelas ruas, no trabalho, até debaixo de um chuveiro, até quando você estiver tomando banho. Eu tenho essa experiência, né? Nós devemos estar sempre falando com Deus, nos relacionando com Ele. Através da oração nós podemos pedir, nós podemos suplicar, nós podemos agradecer, nós podemos interceder, e isto nos fala de um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Amém? Esta é a primeira atitude que você deve ter. Você deve ser um homem de oração, uma mulher de oração. E devemos buscar esse relacionamento diariamente com a pessoa de Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós. A segunda atitude que devemos ter é nos santificar ao Senhor. Amém? Então, se santifique ao Senhor. Ou seja, se separe para Deus, né? Se afaste de todo tipo de impureza. Amém? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, a palavra do Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Meus queridos, nós servimos a um Deus que é santo, e Ele requer de nós santidade, separação. Devemos nos separar de pessoas
impuras, não podemos ser coniventes com as imoralidades, com palavras frívolas, muitas vezes de amigos nossos, né? Devemos nos separar dessas pessoas, no sentido de sermos luz para elas. E também devemos nos separar, não tocar em coisas impuras. E são muitas coisas hoje em dia que são impuras ao nosso coração. Coisas que nós podemos, por exemplo, ter contato através da internet, da TV, né? Temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos olhando. Então vejam que o Senhor, Ele requer isso de nós, né? Que não toquemos em coisas impuras, que nos santifiquemos para que sejamos recebidos por Ele. Amém? Uma terceira atitude que você deve ter: medite na palavra de Deus. Que a palavra do Senhor, ela possa encher o seu coração e o meu coração. Mas para que isso aconteça, para que sejamos cheios dessa palavra, nós precisamos então de lê-la, precisamos de meditar na palavra. Lá em Josué está escrito, né? Medite na palavra de dia e de noite. Sabe, há muitas pessoas que não leem mais a Bíblia, que não têm mais essa disposição, e isso não está correto. Então precisamos de meditar na palavra. Você quer vencer as tentações, seja cheio da palavra de Deus. Procure buscar o entendimento da palavra. Ore antes de você ler. Amém? E medite nela. E a quarta atitude, para vencermos as tentações: louve ao Senhor. Amém? E com gratidão, né? Louve a Deus. Cante louvores ao nome dEle. Que o seu coração, o meu coração, seja cheio de gratidão ao Senhor. E mesmo que você esteja passando por momentos difíceis em sua vida, louve, louve, louve sempre ao Senhor. Mesmo em meio a tempestades que possam estar vindo sobre a sua vida, mesmo em meio a momentos de dor, de dificuldades. Vocês se lembram de Paulo, o apóstolo Paulo? Silas estava com ele, eles estavam naquela masmorra, estavam sentindo dores, haviam sido açoitados. No entanto, eles estavam louvando a Deus naquele calabouço. Estavam presos ali, amarrados por correntes, mas eles louvaram a Deus e o milagre aconteceu naquele lugar, né? Então faça isso, louve ao Senhor sempre, amém? Então, queridos, muitos crentes caem na tentação por não praticarem essas coisas, né? E por isso, meus irmãos, não experimentam vitórias. Eu quero dizer para você que essas coisas são vitais para vencermos as tentações que nos advêm no nosso dia a dia, né? Nos relacionarmos com Deus, nos santificarmos ao Senhor, meditarmos na palavra de Deus e louvarmos a Ele. Amém? A segunda coisa que Jesus fez, que o tornou vitorioso sobre as tentações, é que Jesus, ele andava no propósito de Deus. Aleluia! Ele, o tempo todo em sua vida, ele trilhou por este caminho. Ele andou segundo o propósito de Deus. Observem, no mesmo versículo 1 de Lucas 4, a palavra diz: primeiro, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, vejam só, Jesus, ele estava dentro do propósito de Deus, ele estava no centro da vontade de Deus.
Aqui fica muito claro, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Então o Espírito de Deus é o nosso guia. E nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, assim como Jesus o foi. E eu quero fazer aqui 6 afirmações em relação a andarmos no propósito de Deus, como Jesus andou. Primeiro, Jesus estava no deserto pela vontade de Deus. Amém? Foi o próprio Deus quem o levou pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o deserto não é um lugar agradável. Não é um lugar habitável também. São poucas pessoas que vivem no deserto. O deserto é árido, é seco, é quente. A comida lá é totalmente escassa. Tem pouca comida. A água é escassa também. Não se acha água facilmente no deserto. É muito interessante isso, né? E Jesus foi levado justamente para um lugar inóspito como este. E existem muitos lugares, queridos, no mundo, muito melhores que um deserto, lugares aprazíveis, lugares maravilhosos, onde eu e você gostaríamos de estar. E comparando o lugar onde nós estamos com o deserto, nós estamos num lugar maravilhoso, né? Não temos que reclamar. Mas eu quero dizer também, em terceiro lugar, que o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Amém? O melhor lugar que você deve estar, que eu devo estar, é o centro da vontade de Deus. Ok? Isso me faz lembrar de Filipe, né? Filipe estava numa cidade, estava acontecendo um avivamento, Deus o estava usando de maneira extraordinária, sinais miraculosos estavam acontecendo através de Filipe, o evangelista, e de repente Deus o tirou daquele mover e o levou para um deserto. Deus o tirou de um lugar fantástico, pessoas estavam sendo curadas, mortos estavam ressuscitando. Filipe estava sendo tremendamente usado por Deus naquele lugar. E Deus simplesmente o tirou de lá e o levou para um deserto. E lá ele pregou o evangelho para um etíope, que levou este evangelho, já convertido, através da pregação de Filipe, para a África. E o continente africano foi alcançado através de um homem, oficial da rainha, né, de Candace. Então vejam que ele foi levado por Deus. Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo, por Deus. Agora falando de Jesus. E para fazer coisas difíceis, o que Jesus foi fazer lá no deserto? Jejuar. A Bíblia diz que ele nada comeu durante o tempo que lá ficou. Jesus ficou 40 dias no deserto. Nada comeu. E ele ficou também guerreando, batalhando em oração. Coisas difíceis Jesus fez, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Amém? Então, queridos, em quinto lugar, ser guiado pelos propósitos de Deus nos levará sempre ao caminho que Deus quer para nós, ainda que seja difícil. Aleluia! O importante é sermos guiados pelo Senhor. Mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que o lugar seja inóspito, se é propósito de Deus que lá estejamos, venceremos. Amém? Seremos uma bênção, mesmo que seja no deserto. E a sexta afirmação, quando guiados pelo Espírito, somos fortalecidos. Agora, longe dos caminhos do Senhor, mesmo que sejam lugares agradáveis ao coração, estaremos enfraquecidos e cairemos no pecado. Então é muito importante entendermos isso, né? Você pode estar no pior lugar, digamos aqui do Distrito Federal. Eu não sei qual é o pior lugar, mas digamos que você esteja no pior lugar. Mas se ali for o centro da vontade de Deus para a sua vida,
você prosperará naquele lugar. Você se fortalecerá em Deus naquele lugar e cumprirá o propósito do Senhor. Amém? Então, que você tenha no seu coração essa certeza de que você está no centro da vontade de Deus. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você está trilhando pelo caminho da vontade de Deus? O propósito de Deus está acontecendo na sua vida? Onde você está? Você está onde está pela sua vontade ou pela vontade de Deus? Responda para você mesmo. Ok? E a terceira e última coisa que Jesus fez, que o tornou vitorioso em relação às tentações, foi que Jesus estava com a palavra de Deus em seu coração. Nós vemos isso aqui também nesse texto, né? Quando Jesus ele foi levado para o deserto, o diabo o tentou em sua fragilidade do momento. Aqui nós vemos em Lucas que foi justamente quando fez 40 dias em que Jesus nada havia comido, que o diabo apareceu para ele e disse: se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Então foi no momento de uma fome descomunal, foi nesse momento de plena fragilidade do corpo de Jesus que Satanás o tentou. E também o diabo tentou em seus desejos, né? A gente vê nas próximas tentações ali no deserto, que o diabo tentou também nos desejos do coração de Jesus, que são os desejos do coração humano, poder e glória. O diabo tentou também nisso, poder e glória. Porém, queridos, Jesus cheio do Espírito Santo, vamos nos lembrar disso, ele estava cheio do Espírito Santo, e Jesus, no propósito de Deus, ele combateu a tentação com a palavra de Deus. A palavra de Deus estava no coração e na boca de Jesus. E em uma das investidas de Satanás, naquele momento, Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então vejam que Jesus estava com a palavra de Deus em seu coração. Ele havia memorizado a palavra do Senhor. Precisamos de memorizar a palavra. Amém? Precisamos, todos nós. Então, queridos, vejam que Jesus usou a própria palavra para derrotar Satanás. Que coisa tremenda! Se encha da palavra de Deus, amém? Numa outra investida maligna, Jesus ele disse para Satanás: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Vejam que o diabo o havia levado para um lugar alto e ele havia mostrado os reinos deste mundo para Jesus. Ele havia mostrado a glória deste mundo para Jesus. E ele disse para Jesus: se você se prostrar e me adorar, te darei todos esses reinos com a sua glória. E por isso Jesus disse para ele, que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Ele disse: está escrito. Então ele mais uma vez citou a palavra de Deus. Este é um versículo da palavra de Deus: adorar somente a Deus, prestar culto somente a Ele. E numa terceira investida diabólica, Jesus ele disse para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo tinha dessa vez levado a Jesus lá no pináculo do templo, no lugar mais alto lá do templo.
E ele havia dito para Jesus, né? Atira-te daqui e dê ordens aos anjos para que te guardem. Você não é filho de Deus? Então atira-te daqui, para que os anjos o protejam. Porque está escrito, aí o diabo citou o Salmo 91, né? Aos seus anjos dará ordens para que te guardem. E Jesus então, ele responde, não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito. Então vejam que Jesus, ele venceu os argumentos do diabo, citando as Escrituras. Glória a Deus por isso. Então isso nos ensina sobre a importância, queridos, de estudarmos, de conhecermos a Bíblia, de memorizarmos, amém? De investirmos tempo na palavra de Deus, de amarmos as Sagradas Escrituras. Infelizmente, muitos têm caído na tentação por negligenciarem essas coisas, queridos. Muitas pessoas hoje têm preguiça de ler a Bíblia, têm preguiça de ouvir a palavra de Deus. E se nós não tivermos a palavra de Deus habitando em nós ricamente, queridos, não venceremos as tentações. Então a palavra do Senhor tem que estar na nossa boca e no nosso coração, amém? Temos que estar cheios dela, né? Para quando o tentador se aproximar, assumirmos uma postura de vencedores e derrotarmos o inimigo, vencendo as tentações. Amém? Como está a tua relação com as Escrituras? Você é capaz de manusear a Bíblia? Muito bem. Eu quero dizer que para vencer ao diabo e as suas ciladas, precisamos de conhecer a palavra de Deus. Amém? Conhecê-la, tê-la na nossa mente e também no nosso coração. Concluindo então, queridos, essa palavra que deve levar você a refletir na sua vida. A vitória não veio de graça, não veio. Jesus não estava à beira de uma piscina, ele não estava de braços cruzados, pode ter certeza que não, tá? A vitória, ela está à disposição de todos nós, também. Mas é necessário lutarmos, queridos. É necessário nos dedicar ao Senhor. É necessário termos intimidade com Deus, amém? É necessário crermos, nos esforçarmos, dependermos do Espírito Santo. É necessário memorizarmos a palavra do Senhor, conhecermos a Bíblia. É necessário andarmos no propósito de Deus. Enfim, queridos, é necessário pagarmos um preço. Você quer ser um vencedor? Então pague um preço. Amém? Vamos ter Jesus como modelo. Vamos seguir o seu exemplo. Né? Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos andar no propósito de Deus. E vamos nos encher da palavra do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a você. Né? Que essas palavras possam encher o seu coração e te levar a ter essas atitudes, né? Como servo de Deus, como filho do Altíssimo. Amém? Vou encerrar fazendo mais uma oração por você. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos a palavra e nós oramos agora ao Senhor para que essa palavra, meu Pai, penetre nos nossos corações. Somos tentados todos os dias da nossa vida. E precisamos sim, meu Pai, de estarmos nos enchendo do Espírito Santo. Precisamos, meu Pai, de trilhar pelo caminho do Senhor, meu Pai, de andar no Teu propósito, Senhor, de sermos guiados pelo Teu Espírito. E necessitamos também de conhecer a Tua Palavra, de memorizarmos, de meditarmos nela, de tê-la no nosso coração, na nossa mente e também na nossa boca. Este foi o exemplo de Jesus, meu Pai, para todos nós. E que o Senhor então nos dê graça
para seguirmos esse exemplo, meu Pai, e sermos vencedores sobre as tentações, meu Deus, que nos advêm. A Tua palavra diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a vigiarmos, a estarmos atentos, Senhor, e a seguirmos os passos de Jesus em relação, meu Deus, às tentações. Em nome de Jesus te agradecemos e louvamos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.